Oi, mãe, tudo bem? Um beijo. Amanda, tudo bem, Amanda? Boa tarde, Aline. Alisson, tudo bem? Cláudia, tudo bem? Preciso entrar em contato com você, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, Amanda. Olá, Aline. Daqui a pouquinho o professor Alexandre já estará conosco. Olá, Flávia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Henrique. E o Alexandre já entrou. Vou adicioná-lo aqui para a gente. Olá, Carla. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Alexandre. Olá, meu querido, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Me escuta bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo, você também? Também, tudo E o tranquilo. pessoal que está em casa pode dar um ok se estão nos escutando. Já tem várias pessoas aqui saudando a gente, dando boa tarde. Outras vão chegando Já vi daqui a a pouco. já vi orientanda, já vi um. Enfim, que bom. Ah, que bom. Ok, então o pessoal tá entrando aos pouquinhos, então vou aproveitar esse tempo. Daqui a pouquinho outras pessoas chegam já para fazer a apresentação, a contextualização, né? Então, hoje é a 18ª live desse projeto, conversas sobre ensino de línguas. Estamos na reta final, é a última live do mês Olha, de junho, com uma pessoa muito, muito querida, que eu já vou fazer a apresentação do professor Dr. Alexandre. Então, é a 18ª live desse projeto, que começou no finalzinho, né, de março, início de abril, para discutir com pesquisadores, especialistas da área de linguística aplicada, temas de interesse do curso, né, que eu estava oferecendo ali, ainda vou oferecer agora a partir de agosto, as aulas vão retornar remotamente, mas é convidar especialistas para discutir temas relacionados, claro, à ementa, à linguística aplicada interdisciplinar, mestiça e seus adjetivos, né? E hoje eu recebo novamente um pesquisador para trazer à tona uma questão muito importante, já que a gente tem uma carência de debate em relação à pesquisa narrativa, também é um ponto da minha ementa, como a gente pode dar voz aos professores, aos sujeitos, a quem ali circula no ambiente escolar, e com certeza o Alexandre vai trazer à tona essas novas possibilidades de epistemologias, né? Já que está no título dele, a partir aí da prática. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso convidado de hoje, o professor doutor Alexandre Cadilli, da Federal de Juiz de Fora. Ele tem graduação em letras pela Uniswan, tem um currículo bem sólido, com várias especializações, tem especialização em leitura e produção de textos pela UERJ, ensino superior e saúde pela Unifeso, gênero e sexualidade pela UERJ. Não sei se eu falei especialização, falei pela UF? sim, sim. Falei, né? Achei que tinha me confundido. É mestre pelo programa interdisciplinar de linguística aplicada da UFRJ. Lembro de uma fala do professor Alexandre no Cefet sobre letramento e literatura, foi decorrente, né, desse mestrado, e é doutor em estudos da linguagem pela UF. Como eu falei, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Departamento de Educação na área de Linguagem e Ensino, e também é docente da pós-graduação em Linguística. Tem experiência na coordenação do PIBID, de língua portuguesa, e, como eu disse, é especialista, né, pesquisador na área de linguística aplicada e temas de interesse, análise da interação, letramento, gênero e sexualidade, ensino de língua portuguesa e formação docente. Então, Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade, pelo aceite, por querer aqui compartilhar. E o Alexandre vai explicar aqui para a gente como ele vai organizar a fala dele, mas quem tiver uma pergunta, quem tiver alguma curiosidade ou algum comentário, só colocar no chat que, na medida do possível, eu vou repassando para ele. Perfeito. Antônio, antes de tudo, eu agradeço a você pelo convite, sempre generoso, sempre parceiro, né? Aí já, acho que há alguns anos, eu não consigo nem precisar em que ano que eu fui no Cefet, quando havia a especialização envolvendo linguística aplicada e profissões, não era?
E ensino de língua tem um tempinho já. Já tem alguns anos, né? Bom assim, a gente poder acompanhar os colegas e reencontrar em outros momentos, ainda que seja nesse contexto virtual, né? Por enquanto. E que em breve a gente possa, então, se encontrar, né? De uma forma presencial. E dou parabéns também em relação ao seu projeto. Eu entendo que essa ação de interlocução com outros colegas, com outros pares, não é um exercício fácil, simples, né? Envolve agendas, demandas, mas eu fico muito feliz e espero que realmente contribua, né, com o seu projeto, com o que você vem desenvolvendo de um programa de estudos linguísticos na UFRJ, né? Enfim, que a gente possa, então, ter um bom dia, né, de debate. Como o Antônio havia dito, né, eu vou me propor, então, uma conversa envolvendo a questão das narrativas na formação de professores, interrelacionando com a temática de direitos humanos e a preocupação de uma abordagem decolonial, né, para que a gente repense formas de pensar esse contexto de formação de professores de línguas, sobretudo de língua materna, né, que é o que eu atuo de uma forma mais direta, mas também olhando para outros contextos, né, em relação às línguas estrangeiras também. E aí, nesse sentido, né, eu me proponho, então, num primeiro momento, falar um pouco sobre como que eu cheguei ao campo de uma pesquisa envolvendo narrativas, para, então, falar sobre a relação desse tema com os direitos humanos e, então, indicar alguns desafios futuros, que é onde eu penso a questão dos estudos decoloniais. Pode ser por aí, então? Vamos lá. Então, antes de tudo, assim, eu queria começar a falar sobre como que eu cheguei no campo dos estudos da narrativa na formação de professores, fazendo, em primeiro lugar, uma narrativa mesmo, né? E é uma narrativa relacionada a alguns contextos de práticas que eu tenho na formação de professores aqui em Juiz de Fora, né? Então, estou aqui já há quase 5 anos, atuando com a graduação, a pós-graduação e, sobretudo, com cursos de extensão também, em que a gente tem a chance de reunir docentes da rede pública, né, daqui da região em Minas Gerais. E aí, nesse contexto, foi em 2017, se eu não me engano, que eu ofertei um curso de extensão para professores da rede pública, em conjunto com outros colegas do departamento que eu atuo. E nesse curso, era um curso voltado para o ensino de língua, eram 3 módulos, o meu último módulo era voltado para a questão de uma reflexão sobre letramento, gênero, sexualidade, que são temas também que ocupam, né, algumas agendas. Bom, e aí quando esses encontros aconteceram, eu ainda estava propondo um pouco uma ação relativamente tradicional, que era de levar textos, levar temas e colocar, né, aquele assunto em debate, alguns conceitos, né, e assim por diante. E aí foi muito interessante, porque naquele contexto, eu lembro que houve um impacto. Eu acho que o grupo de professores no curso, eles não estavam ainda esperando uma abordagem tão direta com a temática de gênero, e era até no contexto que estava em voga aquela discussão de ideologia de gênero, né? Se pode ou não debater isso, escola sem partido e por aí vai. Pois bem, e aí nesse contexto eu estava com esse grupo de professores e contava com a ajuda, né, de alguns bolsistas de extensão de IC, inclusive uma delas hoje está comigo no doutorado em Linguística, que é a Bárbara. E ficaram, então, me ajudando a pensar esse curso, observando o que estava acontecendo ali, né? E foi muito interessante, porque enquanto havia uma exposição teórica, uma discussão dos textos, a gente não tinha ainda uma noção se o tema estava sendo compreendido por aquele grupo, né? A gente passou até a ter essa compreensão quando os colegas eles passaram, então, a intervir, relatando situações que estavam acontecendo na sala de aula e que eles não tinham ideia se aquilo que eles estavam relatando poderia ser entendido como uma temática de gênero e sexualidade. E aí nos chamou muita atenção o quanto que o relatar alguma cena da sala de aula, algum acontecimento da escola, era um modo deles sinalizarem se estava havendo uma compreensão a respeito da relação de letramento, gênero e sexualidade. Eu achei isso muito interessante, porque
em outros contextos mais informais, a gente, acho que outros colegas aqui já estiveram, né, nessa situação, qualquer espaço que a gente encontra professores vão falar sobre o que está acontecendo na escola, na sala de aula, né? E às vezes isso é tido de uma forma relativamente não direcionada, ou como sendo ali um espaço somente para relatar, mas aí você relata e aí volta, entre aspas, a um assunto. Né? Mas eu via que não era situação de interromper aquelas narrativas. Né? Aquelas narrativas estavam cumprindo um papel fundamental naquele processo de educação continuada. Então, naquele contexto, eu fiquei pensando, bom, então vamos ver o que a gente pode pensar a respeito disso. E aí eu fiz, talvez, um movimento que eu acho muito natural no campo da linguística aplicada, mas eu sei que ele não é tão natural em outros campos, que é a gente sempre ter como ponto, digamos, uma praxis, né, em que a gente exerce uma ação, reflete e volta para ela, né? Então, quando eu faço uma pesquisa em linguística aplicada, eu nunca faço a escolha de uma teoria antes de ter contato com um cenário de prática, né? Então, foi justamente esse cenário que me mobilizou a buscar, né, informações, autores e teorias que me ajudassem a pensar o papel desempenhado pela narrativa nesses contextos. E aí a minha surpresa foi muito positiva, porque eu pude encontrar, então, que já havia realmente uma reflexão no campo da linguística aplicada, falando sobre o papel das narrativas na formação de professores, e indicando uma série de caminhos teóricos ou metodológicos que, de uma forma sintética, eu sintetizaria aqui em 3 tópicos. Né? Um deles é apontada proposto, né, no campo dos estudos aplicados como sendo de uma relevância, porque quando a gente parte de um trabalho com narrativas, a gente tem a possibilidade de produzir um conhecimento situado. E que nesse conhecimento situado, a gente parte, então, de um contexto fundamentado nas práticas dos atores envolvidos. Então, tem uma concretude aqui nesse debate que é muito significativo. Né? Esse é um ponto. Um segundo ponto que torna também muito relevante é que quando a gente pensa nas narrativas na formação de professores, a gente não está preocupado em averiguar se aquilo que está sendo contado, relatado, se aquilo é uma verdade, né? Se aquilo ali representa o que aconteceu na sala de aula. Porque o que está em jogo quando a gente se engaja em narrativas é pensar um pouco sobre como que aqueles participantes, como que aqueles sujeitos estão ressignificando aquilo que eles estão discutindo. Né? Então, esse ponto ele também é muito importante no campo da pesquisa narrativa. E um terceiro e último aspecto, né, é pensar que quando a gente também coloca as narrativas em jogo, a gente está atribuindo também uma situação de protagonismo aos participantes daquele espaço. Né? Então, eu citei esse exemplo de um curso de extensão que eu ofertei em 2017, que foi um curso muito interessante, mas hoje eu já não faria da mesma forma como eu fiz naquele contexto, que foi eu trazendo alguma leitura, alguma teoria e propondo àqueles professores a discussão. Hoje eu já faria um caminho inverso. Eu procuraria mobilizar algumas reflexões com aqueles parceiros, com aqueles professores e professoras, para entender o que eles poderiam me demandar, né, de problemas, de situações de sala de aula. Aí, a partir disso, a gente pode, então, pensar em caminhos teóricos, né? Então, isso tudo eu também aprendi muito com a reflexão sobre a questão dos estudos de narrativa na formação de professores. Posso continuar por aí? Alexandre, eu só queria destacar assim, 3 pontos, né? Enquanto a gente ainda não tem aqui um comentário, uma pergunta direta, mas assim, até para compartilhar também, né? Eu também me considero um pesquisador narrativo, que é aquele que não usa só narrativa como instrumento, mas aquele que também dialoga, né, com os pressupostos. Assim, 3 aspectos assim, fundamentais já para retomar para quem está chegando agora
a partir da sua fala. Eu acho que primeiro, assim, dar esse protagonismo para quem vai narrar. Às vezes gera até um certo estranhamento de quem participa de uma ação como essa. Por exemplo, os seus alunos desse curso de extensão talvez devem ter estranhado um professor querer que eles narrassem, né, que falassem sobre as suas experiências. Então, de uma certa forma, isso é um deslocamento também do que a gente está acostumado a perceber. O segundo ponto, assim, que até hoje, eu acho que você vai falar isso para a gente, às vezes quando eu submeto também alguns artigos para revistas, às vezes os pareceristas têm uma visão, bem, o que você quer comprovar aqui, né, com essa visão? Será que o participante, esse grupo, não entrou em contradição com o outro? Então, esse ponto da questão da verdade é fundamental, né? Que é uma mudança de prisma metodológico, então é bom a gente guardar isso durante a fala do Alexandre. E um último ponto, que assim, eu acho muito bacana, eu também passei por isso e sempre venho passando, é esse repensar a prática também do formador, né? Que às vezes a gente usa uma estratégia narrativa e uma outra dinâmica a gente já pensa outra, né? E isso é muito interessante já a partir desse primeiro bloco que você colocou aqui pra gente. Exato, exato. E esse estranhamento ele acontece muito comigo, sobretudo nos espaços em que eu estou ainda com os alunos de graduação, por exemplo, né? Eu tenho proposto esse tipo de ação quando os meus alunos vão fazer estágio, que eles me contem o que está acontecendo na sala de aula, né? E quando eles me contam isso, às vezes o aluno acha que eu estou ali para testar ou comprovar se ele está na escola. Mas quando ele me relata, eu estou vendo, antes de tudo, primeiro, como que ele está ressignificando a sala de aula. Segundo, que saberes que ele está mobilizando, né, para atribuir significado àquela sala de aula. E, por último, né, que tipo de atitude, né, responsiva ele pretende apresentar em relação àquele contexto também de sala de aula. Então, nesse sentido, eu entendo que é uma prática assim, bem interessante, né, para que a gente pense espaços de formação, entendendo, né, que a profissão docente ela envolve realmente muito mais do que a gente planejar aulas, né, separar gêneros, trabalhar com leitura, análise linguística, produção de texto, que são práticas fundamentais, mas outras demandas também se tornam importantes nisso, né? E aí, nesse sentido, aí vem um outro ponto, né? Que é como que eu cheguei ao tema dos direitos humanos no campo da educação e do ensino de língua, né? Digamos. Nesses espaços de formação inicial e de formação continuada, quando eu mobilizo essas reflexões para que esses professores, né, me apresentem o que está acontecendo na sala de aula, tem alguma narrativa problematizando algum saber linguístico. Nenhum professor indica assim, olha, meu maior problema é porque eu não consigo ensinar substantivo. Ou minha grande tensão é para trabalhar com gênero, artigo de opinião. Geralmente olha, eu vi uma situação de violência, eu não soube como agir. Eu vi alguma situação de racismo, eu vi alguma reação machista, houve alguma situação extrema e eu não soube como me posicionar. Né? E aí, nesse contexto, é que eu fiquei pensando, então, quais caminhos dos saberes profissionais a gente poderia, então, propor, né, para pensar também atitudes responsivas a essas situações, que elas não são aleatórias, né? Elas fazem parte da natureza do trabalho docente. A gente lidar com esse gerenciamento de demandas que são do mundo social, né? Bom, há alguns anos atrás, eu já tinha esse olhar, né? Sobretudo quando eu comecei a pesquisar temas ligados à relação entre letramento, gênero e sexualidade, entendendo que a proposta não era dar aula de gênero ou sexualidade, né? A minha proposta era justamente pensar como que através das práticas de linguagem eu posso lidar com essas demandas que os meus alunos já trazem, né? Mas a gente também observa que nos últimos anos esse tema ele se tornou um campo de uma disputa intensa, né? A ponto de até que momento, né? Isso é a tal ideologia de gênero, que foi esse conceito aí inventado para atacar o discurso envolvendo a diversidade, escola sem partido e outras ações. Então eu fiquei pensando, né? Do ponto de vista, inclusive legal, né? Como que a gente pode, quais são os nossos recursos, né? Para que a gente possa lidar
com esses temas que são tão caros, né? E que são tão atacados. E aí, nesse contexto, eu também encontrei, no campo da educação em direitos humanos, um espaço, digamos assim, legitimado para que eu pudesse lidar com essas narrativas que emergiam da sala de aula. E aí, é claro que quando eu faço algumas reflexões, eu também me reporto que eu vim de uma formação, na minha leitura, muito tradicional, né? Quando eu me formei enquanto docente de língua, eu fui motivado a pensar muito na questão metodológica, muito nas questões dos saberes linguísticos, textuais e discursivos, e foi mais já durante mestrado e doutorado que eu comecei a olhar aspectos sociais. E aí, nesse contexto, eu cheguei a um documento que ele foi proposto em 2007, na sua primeira versão, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Né? É um plano que ele foi proposto ainda durante o governo Lula, ele teve uma continuidade durante o governo Dilma, e ele foi atualizado, por incrível que pareça, no apagar das luzes do governo Temer. E esse plano ainda está em vigência. Se a gente entrar no site da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal e que aparece o nome da Damares, por exemplo, a gente ainda encontra esse documento como oficial e vigente, né? E esse documento ele prevê uma educação em direitos humanos que seja transversal ao longo da educação básica e do ensino superior. Né? E aí, não por acaso, esse documento ele foi também apropriado pela Base Nacional Comum Curricular. Então, a base ela faz uma referência, em vários momentos, a um trabalho em educação e direitos humanos. Quem faz uma leitura muito rápida da base, às vezes pensa que a base não está explicando, mas porque a base não tem esse papel, porque já existe um plano que faz discussão. Essa discussão que é feita pelo plano, ela prevê um trabalho que não é de ensinar direitos humanos, ela prevê um trabalho que envolve uma transversalidade para tratar das questões de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de religião. Todos esses elementos estão previstos lá. Por incrível que pareça, esse documento ainda está vigente, né? E ele deve ser, mais do que nunca, apropriado, né? Para que a gente não perca, né? esse debate. Bom, e aí, nesse contexto, eu encontrei um caminho, então, pela educação em direitos humanos, um espaço, então, para articular a questão das diversidades na sala de aula, né? Para que a gente possa falar sobre a questão de gênero, de sexualidade, de raça e de etnia em diferentes eventos de letramento, sem estar incorrendo, né, em alguma outra questão que o senso comum às vezes diz que não é assim, né? A gente ainda escuta vozes do senso comum dizendo que tem temas que não cabem serem debatidos pelos professores. E aí, quando eu defendo uma apropriação desse documento, é no sentido também que a gente se instrumentalize de recursos para que a gente saiba minimamente argumentar no momento de colocar essa diversidade em debate. Então, nesse sentido, a educação em direitos humanos ela tem sido realmente uma abordagem, uma pauta, digamos assim, muito interessante, porque quando esses professores, na formação inicial e no contexto, né, continuado, me narram problemas, né, eu consigo, então, acolher esses problemas de uma forma mais, digamos assim, legitimada. Posso? Sim, sim, eu só ia comentar, quer dizer, também fica, né, fica bem clara a sua postura enquanto professor formador, assim, de estar preocupado também, claro, com questões linguísticas, mas ao mesmo tempo, assim, de já compreender que os seus alunos, quando alguém está presente, os seus alunos, assim, eles querem narrar o que talvez, na verdade, acontece de fato, né, no chão da sala de aula, ali na escola, e ao mesmo tempo pode ser assuntos que não talvez eles buscam uma formação, né? Lembrei muito, a partir da sua fala, de alguns livros da professora Aparecida de Jesus, que colocam em relação à questão do letramento racial, assim como, na verdade, professores negros e brancos não, na verdade, às vezes se sentem à vontade
para tratar determinados assuntos. Então, como a gente ainda precisa de formação para tratar diferentes questões, né? E aí é muito interessante quando a gente vê também assim essa postura que rompe aí a tradição do professor, né, de estágio, que está preocupado, né, talvez em só verificar se alguns conteúdos linguísticos, gramaticais estão sendo trabalhados ou não. Ou seja, a partir da narrativa você chegou aí a um trabalho, de uma certa forma, a pensar atitudes responsivas a partir desse documento, que por incrível que pareça está em vigência, né? Como você coloca. Fazer alguma divulgação e alguém contar para esse governo que existe esse documento lá, porque eu acho que, enfim, pelo que a gente conhece, às vezes esse documento não foi nem visto ainda, né? Mas ele existe e deve ser defendido, né? E de uma certa forma, essa formação transversal que você colocou está presente na BNCC, que apesar dos pesares, né, de ser um documento bastante contraditório, tem pontos interessantes, né? Alexandre, chegou agora uma pergunta da Luziane. Beijinho, Luziane, sempre presente aqui nas lives. Perguntando para você, Alexandre, o que você acha da pesquisa etnográfica para essa reflexão, assim? Se de alguma forma a pesquisa etnográfica poderia também possibilitar um aprofundamento dessa reflexão na formação de professores, ou talvez assim, até se você quiser colocar aí pontos de contato com a pesquisa narrativa, né, talvez seja também interessante. Perfeito, perfeito. Olha, sem dúvida, a questão com a pesquisa etnográfica, né, ela também foi uma fonte muito significativa para que eu repensasse esse outro olhar para a sala de aula, né? Como eu havia dito, eu vim de uma formação, né, aí há quase 20 anos, né? 20 não, de um pouco mais de 15 anos, né? Em que parte do que era debatido em relação ao ensino de língua era muito pautado, né, numa observação em relação aos conteúdos que estão debatidos em sala de aula. Então, eu, inclusive, quando era professor, a minha atenção ela era muito centralizada nisso, assim, né, de tentar pensar textos em sala de aula que pudesse articular com os parâmetros curriculares, com as habilidades e competências, tinha uma preocupação de lidar com o interesse dos alunos também, mas foi justamente quando eu comecei a fazer estudos etnográficos, e aí a minha primeira incursão etnográfica, ela se deu efetivamente durante o mestrado, né, que eu fiz um estudo de caso etnográfico em uma turma de ensino médio noturno, que eu pude realmente repensar um pouco as minhas lentes para a sala de aula, né? E aí eu fico muito preocupado, às vezes, do quanto que a pesquisa etnográfica ela acaba sendo, às vezes, relegada ao momento da pesquisa na pós-graduação. E eu penso que no momento de formação inicial, né, a gente se inspirar numa perspectiva etnográfica intervencionista, ela é fundamental também para que a gente tenha mudanças, né? E aí eu acho muito interessante quando a gente consegue incutir no aluno, futuro professor, ou no docente que já esteja atuando, né, essa atitude, digamos, etnográfica, de olhar sempre para a sala de aula, se perguntando o que está acontecendo aqui agora, que é uma pergunta clássica do Goffman, né? O que está acontecendo aqui agora, né? E o que isso me informa a respeito desse contexto, sempre com um olhar de estranhamento, né? Então, eu realmente defendo e recomendo muito o trabalho com etnografia para que a gente pense outras formas de problematizar a sala de aula. Não, e é fundamental também que esse debate, como você colocou, apareça na formação inicial, né? Principalmente assim na minha área de espanhol, né? A gente tem muita carência ainda na graduação do debate da linguística aplicada. Então, assim, quiçá das metodologias, né, para a gente pensar estudos acadêmicos. Então, às vezes, ter acesso a uma discussão de pesquisa etnográfica, narrativa, alguns alunos vão ter na pós, o que é uma pena, né? Outros já acabam introduzindo aí na prática de ensino, mas ainda naquele modelo muito desvinculado ainda de todo o curso, né? O que é uma pena. A gente ainda precisa avançar bastante em relação a isso. Alexandre, eu acho que a gente pode ir para o terceiro momento aí da sua fala. Estou aqui olhando o relógio feliz, que eu acho que estou conseguindo dar uma organizada no tempo, mas se eu tiver, né, enfim, você me avise, né? Pode deixar. Bom, mas então, como eu havia compartilhado, né, de uma forma, então,
mais recente, eu tenho encontrado na educação em direitos humanos, né, um caminho para pensar a questão da diversidade na sala de aula, né? Sobretudo quando isso passou a me ser demandado pelas narrativas dos professores. Quando eu comecei a pensar na educação em direitos humanos, essa reflexão ela também não foi feita sem uma crítica. Pelo contrário, quando eu comecei a investigar direitos humanos, eu fiquei relativamente surpreso o quanto que havia muitas críticas aos direitos humanos, né? Em um sentido de que ele não responde a todas as demandas que são apresentadas no mundo social. E eu fui tentar entender o porquê disso, né? E aí a gente estuda a história dos direitos humanos, né? E aí por isso cada vez mais eu acho fantástico a linguística aplicada em disciplinar, a que lugares ela nos leva, né? Então eu cheguei a esse campo, né? E aí num primeiro levantamento eu via que muitas críticas aos direitos humanos era que algumas ações elas foram pensadas, mas sem envolver o diálogo com as comunidades as quais são atingidas, digamos assim, pelas violências, né? E pelas violações em relação aos direitos humanos. Então, eram discursos que falavam sobre a negritude sem ouvir a população negra, eram discursos que falavam sobre movimento LGBT sem ouvir a população LGBT. E daí, uma das principais críticas eu fui encontrar justamente no pensamento decolonial também, né? De que existe, então, um grupo no campo das ciências humanas e sociais que fazem um debate sobre a importância de descolonizar os direitos humanos para que a gente pense nas vozes insurgentes do contexto social, ainda mais aqui no Brasil, né? E tem uma pauta muito diferente de direitos humanos nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Bom, mas aí como o conhecimento, né, ele também se produz em rede, eu fiquei, então, ciente de que havia um debate no campo das ciências humanas e sociais, falando de uma concepção decolonial em relação aos direitos humanos, e eu me lembro de ter visto isso em educação e em linguística aplicada. Então, passei também a investigar o que a linguística aplicada, né, estava argumentando em relação ao posicionamento decolonial, né? E é claro que os temas se casam muito bem, né? Então, há uma reflexão que já foi muito bem discutida aqui pelo vídeo da Doris, que é a professora lá de Sergipe, não é? Uhum, sim, sim. Que tem um vídeo aqui, um debate maravilhoso sobre a questão decolonial na linguística aplicada, né, que eu vou me propor também a colocar isso em pauta, porque eu entendo que uma das principais defesas de uma atitude decolonial é a gente aprender, né, a dar a devida escuta às comunidades que a gente silenciou historicamente, né? Então, isso é apontado nos estudos decoloniais, sobretudo a questão racial, né, de um silenciamento, né, que acontece, inclusive, como forma de violência. Por acaso, esse silenciamento ele também acontece no campo da formação de professores de língua, no sentido de que, como eu havia dito, né, eu vim de um contexto tradicional em que toda a formação era voltada para o campo das políticas, né, de uma forma extremamente normativa. Mas realmente eu nunca tinha parado para ouvir as vozes das escolas e da sala de aula, né, para que pudesse, então, me ajudar a repensar esse contexto de ensino, né? Então, uma atitude decolonial que é proposta no campo da linguística aplicada é justamente a gente também, eu não digo nem atribuir voz, porque voz esses grupos já têm, né? Mas é de atribuir a devida escuta. E aí foi um casamento perfeito, porque a partir do momento que eu demando narrativas das vozes da sala de aula, né? Eu entendo esse exercício como uma atitude decolonial também, para que a gente desconstrua um pouco esse modus operandi de produzir educação que parte de um conhecimento teórico da universidade e que é aplicado, ou deveria ser aplicado diretamente na escola, como se a escola fosse um laboratório, um campo que basta a gente apresentar a demanda e isso vai ser correspondido, né? Então, os estudos
decoloniais, eles têm me informado realmente um modo de problematização desse conjunto de modos de fazer ciência, de produzir conhecimento e de produzir relações sociais que eram muito marcados, então, por essa colonialidade do ser, né? E, não por acaso, no campo dos estudos decoloniais, há uma crítica muito intensa aos pressupostos da modernidade, né? Que é essa questão de que eu só posso produzir ciência se eu tenho hipótese, se eu tenho método, se eu tenho dado, né? Que no momento que eu vou produzir algum conhecimento, eu vou tentar, aspas, ser neutro e não vou tratar de raça, diversidade, gênero, sexualidade, assim por diante. Esses pressupostos, eles são pressupostos de uma modernidade, né? De uma racionalidade europeia, branca, heterossexual, patriarcal, neoliberal, né? Que, de algum modo, colonizou a nossa cultura, né? Assim como outros contextos da América e da África. Essa crítica à modernidade, ela já existe em outros campos, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma live pela Alá, né, com o Moita Lopes, em que ele fazia uma reflexão sobre a teoria queer, por exemplo, né? E ele indicando a teoria queer como um recurso ou como uma alternativa e como um conjunto de críticas a essa modernidade. Os estudos decoloniais, eles fazem um exercício nessa mesma direção. É uma crítica à modernidade e a esse modo racionalizado de produção de conhecimento, só que, obviamente, colocando outras questões em pauta, além das demandas de gênero e sexualidade, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, eu tenho encontrado, na reflexão dos estudos decoloniais, alternativas muito interessantes de como que essas vozes que vêm da sala de aula podem também nos ajudar a produzir saberes outros que sejam mais responsivos a essas demandas que as escolas apresentam. Então, é algo um pouco nesse sentido que eu penso que a gente tem aí um desafio muito interessante no campo, que é o de decolonizar a sala de aula, né? Que é o de pensar um outro modo, né, de formar profissionais e de pensar a produção de saberes que se afaste um pouco dessa receita de uma lógica de hipótese, pergunta, método, dado, né, e de uma teoria extremamente com uma tentativa de universalizar, né, aquela cultura branca europeia, né, enfim, como os outros itens que eu apresentei aqui. Sim. Alexandre, eu vou repassar um comentário que chegou aqui para você, mas antes, assim, também fazendo uma síntese desse último bloco que você colocou, eu acho, assim, é fundamental, né, nessa linha de raciocínio, a gente também desconstruir essa formação ainda universitária, né, muito presa a padrões, muito ainda colonial, principalmente do currículo ainda de letras, né, pela sua base aí de constituição, de como se originou, que isso ainda não, por incrível que pareça, não é algo que já está sendo feito, né? Assim, a gente ainda tem, né, os binarismos, as separações, um currículo muito pautado no modelo técnico, ainda europeu, aí ainda mais assim, em algumas línguas, se a gente for separar aqui as formações, né? Mas eu acho que assim, ficou muito claro para o participante, quem está nos ouvindo, esse casamento perfeito da sua linha de investigação, né, da área aí da pesquisa narrativa, que busca, de fato, dar voz, né, ou seja, mostrar aí, de uma certa forma, uma emancipação desse sujeito, desse participante, quando ele também se enxerga. Isso casa perfeitamente com essa perspectiva, com esse pensamento decolonial, né? Chegou um comentário, como eu disse, da professora Aline, que está em Minas, também é professora de Instituto Federal, dizendo que na pesquisa dela de mestrado, ela trabalhou com narrativas e destaca aqui para nós que o participante se sente livre para contar sua história e traz bastante elementos ricos que talvez outros instrumentos não alcançariam. Exato. Deixa eu ver se chegou mais alguma. Tem mais um comentário aqui da Elza, também professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, dizendo: decolonizar a sala de aula seria
vez e voz a quem interessa. A pesquisa aplicada no contexto escolar, ou seja, professor e aluno. Uhum. Só... Alexandre, Não, eu ia fazer desculpa, um pode falar. em relação ao que a colega, acho que é a Aline, né? Aqui você, Isso, Aline. ela fez um comentário que eu entendo ser fundamental também, porque no campo da linguística aplicada a gente tem muita preocupação, né, de ter um diálogo com os cenários de prática. Só que existe, às vezes, uma pressão tradicional para que o contato ali, ele seja através de um questionário fechado, de uma entrevista com perguntas fechadas, né? E cada vez mais eu tenho ficado assim convencido de que são instrumentos que eles ainda me informam muito pouco a respeito do que acontece na sala de aula. Quando a gente propõe algum questionário e pede alguma opinião, algum posicionamento, as pessoas às vezes tendem a falar ou escrever um pouco aquilo do que o pesquisador quer ouvir, né? Agora, quando a gente pede para que aquela pessoa conte o que está acontecendo com você, né? É um outro espaço discursivo que se abre, que eu acho muito interessante e que ali sim eu vejo uma forma de entrar em diálogo, né, com aquele cenário, com aqueles sujeitos, de um modo mais significativo. Sim, sim. Não, o que eu ia te perguntar, interrompi, desculpa, era justamente, eu acho que para mim já está claro, mas assim, para o pessoal também que está acompanhando a live, mostrar que uma coisa é a pesquisa que usa narrativa e outra é a pesquisa narrativa, né? Isso o Alexandre, eu acho que pela fala marcou, né, um pouco a diferença e chegou aqui uma pergunta, Alexandre, além de todos os elogios até agora também para a fala, para a importância, da Flávia. Como, Alexandre, realizar um ensino decolonizador com um material didático totalmente ainda colonizado, né? Só para te dar mais ou menos uma noção de tempo, a gente está chegando agora aos quase 42 minutos da live. Dá tempo. A gente tem ainda dá para falar muita coisa. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, muito obrigado pela pergunta. Então, eu penso assim que um primeiro contexto ele envolve realmente muito mais uma atitude decolonial do professor do que uma expectativa. Assim, eu tenho poucas expectativas de que o material didático ele vá ser alterado aí a curto e a médio prazo, porque envolve tantas outras políticas. Eu tenho visto algumas pela FAB, né, e até a produção de material didático ela é tão problematizadora, porque envolve as questões econômicas, direitos autorais, tópicos, as políticas linguísticas, o MEC. Então, eu tenho poucas esperanças de muitas mudanças em relação ao material didático, mas eu aposto muito na atitude decolonial do professor, no sentido de que ele vai se apropriar daquele material e, na apropriação, vai fazer suas escolhas, né? E aí eu vou dar um exemplozinho muito bobo, talvez, ou simples demais. Mas há anos atrás eu atuava na rede estadual do Rio, né, antes de fazer o concurso e vir morar aqui em Juiz de Fora. E quando eu atuava pela rede pública, eu recebia um livro de língua portuguesa. Houve uma época que eu tinha como escolher o livro, houve uma época que eu já recebi o livro e tinha que ser aquele. E eu lembro que houve um ano que tinha um livro muito fraco para discutir outros temas. E aí eu lembro que desse livro eu usava os textos e as perguntas eu colocava de lado. Porque eu nunca esqueço no dia que vem um conto, eu não vou lembrar agora o autor e título, porque eu sou péssimo para lembrar isso. Mas eu lembro que era um conto que tinha uma narrativa muito marcada por uma questão de violência doméstica. Era um homem que era muito violento com a sua esposa. Só que nos exercícios do livro, todas as questões eram voltadas para falar do tipo de narrador, para falar do cenário, para falar dos tempos verbais. E essa questão nem era comentada ali, né? A minha saída era eu pautar aquele debate na leitura, né, com os meus alunos, né? Então, nesse sentido que eu penso, a ideia de uma atitude decolonial. É o que a gente vai fazer com aquele material que tem disponível, né? O que nos interessa, o que a gente pode deixar de lado e o que a gente pode adicionar como elemento para problematizar aquilo que está ali. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Sim, sim. Ou seja, cada vez mais, né, os professores formadores, né, insistirem aí nessa, como você coloca, no que você chama
nessa atitude também decolonial, né, de investir em leituras sobre isso, de uma certa forma problematizar temas, né, essas desigualdades, pensando aí cada vez mais um currículo que seja, né, sensível também, né? Uhum. E aí você falou agora das políticas do MEC, é um campo muito complexo, né? A gente tem já um novo edital aí do PNLD, que coloca de novo o livro de língua portuguesa como volume único, outras orientações aí que demandam também de um manual do professor muito didatizado também. Então, assim, tema de pesquisa a gente vai ter quem trabalha aí com língua materna para os próximos anos, né? Alexandre, como estamos nos 45 minutos, eu queria te pedir aqui já um espaço para dar alguns informes, e aí, enquanto isso a gente vai vendo aqui se surge mais algum comentário ou pergunta. Do contrário, eu tenho aqui algumas anotações para aproveitar um pouquinho mais. Acabou de chegar uma, mas eu vou dar primeiro aqui os informes. Eu queria já deixar o convite para as lives do mês de julho. Nos próximos dias eu pretendo divulgar aí os nossos palestrantes do último mês desse projeto, mas já deixar o convite para a live de sexta. Nós não teremos live na próxima quarta, então a primeira live do mês de julho será no dia 3 de julho, sobre o tema Internacionalização e Aprendizado de Espanhol, com a professora doutora Fernanda Peçanha, da Federal de Minas Gerais, às 17 horas. Então, nos próximos dias, eu passo aqui a divulgação. E aproveitando também esse momento, eu já queria deixar aqui indicações de leitura do nosso professor convidado. Em primeiro lugar, queria assim, parabenizar o Alexandre, porque ele trouxe uns conceitos de forma, né, muito didática, fiz várias anotações aqui. E o Alexandre tem uma rica produção também bibliográfica, eu vou citar alguns, mas faço um convite aí para acessar o Lattes do professor. Então, em primeiro, vou dar já um spoiler de uma publicação que vai ser lançada no decorrer desse ano pela editora Pimenta Cultural. O Alexandre tem um artigo que eu tive o privilégio já de ter acesso a essa coletânea, agradeço aí também a confiança. Então, o título da obra é Pesquisa Narrativa, Histórias sobre Aprender e Ensinar Línguas, que é um livro organizado pelo professor Ronaldo Correia Júnior, da Federal de Minas Gerais, e o Alexandre tem um capítulo intitulado Narrativas e Reflexão Epistêmica. Um capítulo fantástico, né? Eu já falei para o próprio Alexandre, riquíssimo, e a coletânea também outros textos de pesquisadores que têm uma trajetória nesse tema, nessa temática. A professora Tânia Romero, a professora Vera, eu acho que faz o prefácio, a professora Ana Barcelos. Então, uma coleção muito rica. Queria destacar artigos do professor Alexandre para daqui a pouco ele complementar e falar outros aqui. Então, teve uma publicação no ano de 2019 na revista Fólio, com um tema que dialoga com a fala de hoje, Direitos Humanos, Educação e Multiletramentos. Também uma publicação na revista Letras e Letras, em coautoria com a professora Ana Cláudia, sobre narrativas na formação inicial de professores. Também queria pedir para o Alexandre, caso dê tempo, acho que sim, falar um pouquinho desse núcleo que ele coordena atualmente na Federal de Juiz de Fora, que também está organizando várias lives muito interessantes, né? E para isso, Alexandre, eu vou já ler o primeiro comentário aqui que apareceu. Tem outros aqui também, então já vou ler e ao mesmo tempo te repasso e aí você tenta compilar e escolher. Então tem um comentário: a formação docente é a chave para a mudança no contexto da sala de aula, pensando aí também nessa linha do decolonial. A Mônica Lemos, um beijo, Mônica, dizendo que chegou tarde, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir salvar a live e vai ficar disponível depois. E Flávia agradecendo novamente ao Alexandre. Então, Alexandre, eu tenho outras questões, mas vou deixar primeiro você colocar essa para ver se dá tempo aí de você concluir seu raciocínio com calma. Mas se você quiser indicar outros textos, outras publicações, estamos aqui para anotar. Tranquilo. Bom, então eu faço esse convite para que conheçam o Núcleo FALE, que é o núcleo de formação de professores, alfabetização, linguagem e ensino, que é um núcleo da UFJF, que ele é composto por um conjunto de professores da área de educação e de linguística, e que nesse núcleo a gente compõe somos atualmente 4 grupos de pesquisa,
da UFJF, né, preocupados com as questões de linguagem, ensino e formação de professores. Então, a gente tem um perfil pelo Insta, que é @nucleofale, né? Ali vocês vão ter dados em relação ao que a gente anda fazendo, as produções, livros, acesso ao site, ou indicação do nosso site, onde a gente coloca artigos que a gente publicou e assim por diante, bem como os webinars, né, que a gente vem organizando ao longo das últimas semanas, né? Ainda teremos mais duas nas próximas semanas. A próxima será com o professor Henrique Leroy, que eu vi por aqui em algum momento, né? Sim, sim. Um debate muito legal sobre a questão das translinguagens. E, em seguida, a gente vai ter um com o professor Marcel, falando sobre a questão do letramento literário, né? Então, conheçam o Núcleo Fale, vai ser um prazer tê-las lá. E uma indicação de leitura que eu faço, né, algumas delas, né, um livro que, quando eu esteve na pesquisa ativa, um livro que me foi muito importante foi um organizado pela professora Aparecida Ferreira, que é o Narrativas Autobiográficas de Identidades Sociais, Raça, Gênero, Sexualidade e Classe em Estudos de Linguagem. Um livro que saiu há poucos anos, é uma coletânea muito boa, tem uma tradução do texto da Cissa Nelson, que é uma pesquisadora já que há muitos anos pensa na narrativa como modo de pensar a formação de professores, altamente recomendo. Para pensar a questão dos direitos humanos, né, um livro que me ajudou muito a repensar essa crítica de que existe um direito humano que vinha silenciando algumas comunidades e que hoje existem alternativas, é esse daqui, né, o Pluridiverso, dos Direitos Humanos, do Souza Santos, que tem também uma coletânea muito legal, inclusive falando sobre essa urgência de decolonizar os direitos humanos. E uma última, não menos importante, é o nosso querido Paulo Freire, né, e o seu debate sobre a urgência de uma educação em direitos humanos como uma forma de pensar respostas para a pedagogia do oprimido. Então, é uma obra também que tem muito um contexto de uma reflexão de quando ele atuou junto à Secretaria de Educação em São Paulo. Então, são obras que eu acredito assim, que ajudam muito a pensar um pouco a questão das narrativas. E quem tiver acesso aos textos, né, que eu tenho aí de uma forma pública, vão ver lá, né, alguns referenciais que eu utilizo. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só vocês entrarem em contato também, e o diálogo vai ser muito bem-vindo. Que bom, Alexandre, obrigado. Alexandre, vou te repassar uma pergunta que eu acho muito interessante aqui, que chegou, não sei se é pergunta ou comentário, deixa eu rever, eu acho que é mais comentário, mas dá um debate interessante. Maria Célia, um beijo. A Elza, que já tinha aparecido aqui antes com uma questão, que é professora, né, de inglês do IFRJ, levanta uma realidade que acontece, é muito comum em quem trabalha em instituições tecnológicas, né? Que trabalha, às vezes, com uma abordagem de línguas para fins específicos, tem a produção do próprio material didático, tem essa autonomia, mas, ao mesmo tempo, é difícil quebrar essa visão cartesiana muito presente, né, muito positivista ainda no olhar de professores e alunos. Então, ela trouxe esse comentário, porque como talvez dialogar isso com essa, né, esse olhar mais decolonial, quando a gente trabalha também em cursos técnicos e às vezes essa representação foi sendo construída, né, aí no bojo da instituição. O que eu ia perguntar, mas assim, a gente já está quase faltando aí uns 7 minutinhos ou 6, que talvez caminhos, Alexandre, você aponta para quem tem interesse pela área da pesquisa narrativa, mas talvez por um ponto central, que eu acho que até hoje eu também não encontrei o caminho, porque muita gente fala muita coisa sobre esse assunto, é em relação à análise dessas narrativas. Então, assim, se você puder falar isso em 5 minutos, a gente te agradece. Olha, eu entendo assim que um caminho, né? Eu acho que em primeiro lugar é a gente ler o que a linguística aplicada tem produzido sobre o tema. Então, esses referenciais que eu indiquei, alguns artigos que eu já publiquei trazem alguns referenciais também sobre o tema, que eu altamente recomendo. Agora, sem dúvida, assim, existe o aspecto da análise, né, que é fundamental, e que eu acho que tem que ser visto de uma forma muito cuidadosa. Eu tenho apostado muito pelo caminho da análise do discurso, por um viés sócio-interacional,
pela antropologia da linguagem, que indica caminhos assim muito interessantes. Mas que eu não consigo resumir agora, né, por conta do tempo. Vamos marcar uma nova live para falar só disso. Dúvida, assim, essa preocupação com a questão da análise, ela é fundamental. A gente não pode realmente achar que basta alguém me relatar e eu vou ter um olhar neutro. Não, a gente tem lentes, a gente trabalha com conceitos. Eu penso que o conceito de intextualização, indexicalidade, de performance, são conceitos assim que são fundamentais e que me ajudam muito a olhar, ter um outro olhar mais crítico para as narrativas de sala de aula. Mas, sem dúvida, aí vai ser um tema. Que bom, que bom. Então, conseguimos agora encerrar com calma. Queria também mandar aqui uma... Eu não tinha identificado esse perfil, mas eu acho que é um perfil do grupo de pesquisa da Federal do Maranhão, que também está saudando ao professor Alexandre e a mim. Obrigado aí pela presença. Só mais um informe, daqui a pouco começa uma live no canal do YouTube da Lab. Não é hoje, Alexandre? Isso, né? Então a gente sai correndo daqui. Estarei lá. Assim, né? Uma mesa muito interessante com os ex-presidentes e a atual comissão diretiva dessa associação. No mais, Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, compartilhar seu conhecimento. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui na quarta-feira e hoje para fechar esse mês de julho com importantes discussões aqui que tivemos e que venha o último mês do projeto, o mês aí de julho. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço novamente ao convite, a esse acolhimento. Um beijo, um abraço a todo mundo que participou, que comentou, que eu tentava não olhar muito, porque se eu ficasse olhando ia ficar mais ansioso, mas eu já vi que muita gente querida já passou por aqui. Então, eu deixo aqui o meu abraço e agradeço novamente pelo convite e desejo sucesso, né? Que sejam ainda vários encontros que a gente possa colocar esses temas em diálogo. Então, muito obrigado, realmente. Que bom, obrigado, gente. Essa live depois, se Deus quiser, vai estar salva no YouTube. Todas ficam lá e acredito que até amanhã já estará lá. Então, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau. Olá, Eva. Tudo bem? Várias pessoas queridas. Cláudia, tchau, tchau. Leila. Hoje conseguimos encerrar com calma. Andréia. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana.